Assim, eu acho que hoje todo mundo que tem interesse da mídia pode ter um assessor, padre, né? Você tem um monte de gente que gravadoras, aí tem um universo muito grande. Por isso que é bacana, assim, que você tem mesmo muita gente que você pode trabalhar. Bom, e existe aquela briga entre o jornalismo e o RP, que o jornalista acha que o RP não tem formação suficiente para atuar na assessoria. O que você acha disso? Eu acho que hoje, eu não tenho muita certeza, porque assim, eu trabalho, eu estou falando acho mesmo no sentido de achismo mesmo, porque assim, eu trabalho muito bem com RPs e jornalistas, que eu tenho problema de trabalhar com gente que não tem formação, isso eu tenho problema, mas eu trabalho até com gente que fez administração e depois fez especialização, principalmente em RP. Então, assim, eu não vejo muito, porque antigamente até tinha também muita briga com esses jornalistas que saíam de redação e iam trabalhar em assessoria. Então também tinha uma briga muito grande com isso, que era assessor que não era, sabe, não é jornalista, né? Achava que jornalista é só quem trabalhava na TV, nos impressos, enfim. E aí também já não vejo muito isso, acho que o assessor também é muito mais respeitado do que foi. Então eu não sinto essa briga, assim, eu acho que é uma coisa muito mais de faculdade do que do pessoal mesmo que está no mercado. Eu acho que se você é bom, você é respeitado como profissional, assim, então eu não vejo, assim, por isso que eu estou falando que é achismo mesmo, assim, eu não sinto isso, não vejo. Eu trabalho muito bem e vejo outras pessoas trabalhando muito bem, não vejo problema. Quer perguntar? Então, você falou sobre a questão de que o assessor, querendo ou não, ele forma a vida, assim, a imagem social da pessoa que você está assessorando. Mas, assim, o jornalista, a gente aprende, assim, é óbvio, que a gente tem que ter a verdade com o leitor, que a gente não pode mentir, que a gente tem que ser honesto, tem que ser verídico nos fatos. Uhum. E quando acontece da pessoa que você está assessorando acontecer alguma coisa, um escândalo, alguma coisa, como é que você se posiciona? Você fala, porque assim, você tem que ter a verdade com o leitor, mas ao mesmo tempo você está assessorando a pessoa. Como é que você age quando acontece algum escândalo, quando a pessoa age errado? Como é que é? Eu tento sempre trabalhar com a verdade, é a palavra bem certa. Eu acho que a relação tem que ser sempre verdadeira, porque pra gente é mais fácil trabalhar dessa forma, mas nem sempre é possível. Isso que você está falando, até a gente trabalhou isso no curso, até na aula passada, que é gerenciamento de crise. Muitas vezes, quando você está trabalhando com uma crise, você não pode dizer a verdade. Às vezes você não pode dizer nada, porque toda vez que eu monto um plano de ação, alguma coisa para trabalhar especificamente com crise, eu tenho que ter a orientação até de um advogado, né, dependendo do que for. E às vezes você não pode falar, e às vezes você também não pode falar a verdade, né? Então, porque também ocultar também não é verdade, né? Tá gravando aí, então tá, porque eu acho, né, que você fala, eu não menti, né, eu ocultei, não deixa de ser mentir, né, ou mentir, né, então assim, eu acho que não tem muito como te dizer assim, não pode mentir, a gente mente, porque assim, eu faço uma agenda de televisão para um artista, monto lá, e aí ele dá um piti que não quer ir, eu não posso ligar e falar, não quer ir, porque não tem nem porquê. Muitas vezes eu pego a culpa pra mim, sabe? Olha, eu me equivoquei, ele tinha outra coisa marcada, que não é uma verdade. Então, muitas vezes, você tem que fazer certas coisas que não são verdade. Agora, se eu tenho um produtor do outro lado, que é uma pessoa que eu confio, que eu sei que aquilo não vai vazar, eu prefiro falar a verdade. Olha, eu não vou fazer porque o artista fulano de tal não quer. E agora tem que ter uma relação de muita confiança com quem está falando isso, porque se isso vaza, você perde não só aquele cliente, como perde todos, né? Ninguém nunca mais vai querer trabalhar com você. Então você tem que entender que você faz esse meio de campo. Eu conheço muito assessor que é odiado pelo mercado, porque ninguém acha que, assim, enrola, não sei o que, blá, blá, blá. E não é, o artista que é uma pessoa que não tem palavra, que não sei, e ele termina pegando tudo, sabe, assume essa culpa. Então, por isso que eu disse, eu prefiro trabalhar com gente que tem noção do que é carreira. Porque quem é profissional e tem noção do que é carreira não vai fazer isso. Ele respeita muito a tua carreira, o teu trabalho e tem uma relação profissional com as pessoas, né, que trabalham com eles e com a carreira de uma maneira geral. Então, por isso que eu prefiro esse tipo de pessoa, até para não passar. Porque eu não gosto muito de mentir. Não estou falando isso porque estou dando entrevista, senão eu não gosto mesmo. Eu prefiro sempre trabalhar com a verdade. E por isso que eu acho que eu trabalho há tanto tempo. E as pessoas gostam
do meu trabalho, eu sempre ouço muito isso, que você é super franca, isso mesmo. Eu prefiro trabalhar dessa forma do que ficar enrolando, porque eu também conheço muita gente que o quê? Não atende o telefone, sabe? Fica enrolando. Não, eu já falo logo o que é. Olha, é isso. Eu tento resolver, despachar, já passar pro próximo assunto. Não trabalho muito com esse perfil de ficar enrolando. Você já trabalhou com alguém assim, bem difícil de lidar? Já trabalhei e não continuei por isso. Assim, foi exatamente assim, cheguei e falei, olha, não vou continuar porque eu não sei fazer isso. Não sei mesmo, e não gosto. Porque termina prejudicando. Eu fico pensando, tem tanta gente que eu já trabalhei que foi muito famoso, que se eu falar o nome para vocês agora, vocês não vão nem saber quem é. E eu continuo trabalhando, né? Então, o que eu penso? O que eu tenho de mais importante é o meu nome, né? Que eu construí. Então, eu trabalho, muitas vezes, pegando responsabilidade, assumindo culpas, mas sempre pensando que eu tenho que manter o meu nome, eu preciso continuar trabalhando. Então, eu acho que tem isso, por isso eu gosto de trabalhar com verdade e eu tenho que pensar que eu não estou só divulgando o outro, eu estou me divulgando também, né? Porque então, sempre é o assessor que se ferra. Né? Então assim... Não, mas é verdade, né? O artista pronto é o assessor que responde. Então, assim, eu, por exemplo, tive um caso também grave. Eu saí para fazer matéria com umas pessoas, né, com uns artistas, e eles me pediram para guardar uns CDs na minha bolsa. Eu guardei. Quando a gente parou numa blitz na estrada, enfim, depois que a gente saiu, na verdade, dessa blitz, eles me pediram os CDs de volta, quando eu vi estava cheio de droga naquilo, sabe? E aí eu falei, eu nunca mais saí com eles e não fiz mais, porque assim, se para. E todos foram revistados. A única pessoa que não foi revistada fui eu. A única. Assim, mas foi muita sorte. Se eu tivesse sido, eu ia ter que assumir que ele era meu. Você acha que eu ia dizer que não era? Né? Então, e eu uma pessoa que nunca usei nada, nem quando eu tive idade para isso, né? E você assume uma coisa que sabe que não é assim. Então, assim, eu não sei. Agora, muita gente trabalha isso numa boa, vai lá, faz junto, não sei, mas o que eu falei é pessoa de cada um. Eu não gosto, assim, eu acho horrível e eu jamais, sabe? Sei lá, eu fico até me imaginando se tivesse que assumir uma coisa dessa, né? Não sei. Então, por isso que eu acho que é complicado. Eu acho bem complicado trabalhar com pessoas e até que são muito diferentes de vocês, de princípio. Tem princípios diferentes dos seus. Que a gente está falando assim, dessa relação de trabalhar com artista, né, da relação mais pessoal. Porque é claro que quando você trabalha com empresa, é uma outra abordagem, às vezes uma relação até mais distante. Nós não, trabalhamos muito direto com a vida pessoal também, né? Então tem muita gente que é muito enrolada com amante, com dívida, com gente que é procurada pela justiça, que não pagou pensão. Então, assim, né? Então tem muito. Saber quando acontece crime, mas aconteceu alguma coisa bem séria com a pessoa, aí você prefere sair, deixar quieto, pessoa, né? Ou você prefere contar pra mídia o que está acontecendo, ou você prefere deixar escondido o caso porque ele é a pessoa que está assessorando, quando é um caso mais sério, assim? É que depende muito, não tem como te responder como regra, porque cada caso vai ser um caso, você tem que analisar. Porque, assim, eu já trabalhei com pessoas que eram muito famosas e passaram por situações que muitas vezes eles são envolvidos e não têm culpa. E você também não pode falar, às vezes, a verdade por conta de segredo de justiça. Então, tem muita coisa que depende muito de cada caso que você tem que analisar. Eu acho que não tem como também você estar fazendo um trabalho há tanto tempo, surge uma crise e você desaparece. Eu acho que não seria nem profissional. Eu acho que tem que criar um planejamento e tentar ajudar a pessoa a sair daquilo. Não é uma coisa assim, eu não gosto, eu não trabalho com isso, vou embora. Né? O que eu digo é, a partir do momento que aquilo te envolve, passa a te fazer mal, passa a te prejudicar. Agora, crise a gente vai gerenciar sempre. Toda vez que eu começo a trabalhar com artista, uma das coisas que eu faço no meu planejamento é apontar problemas que eu vejo e que podem ser crises lá no fundo, lá no futuro. Às vezes não acontece, mas muitas vezes acontecem. Assim, muitas vezes eu acerto. Sei lá, você pega uma pessoa que é extremamente galinha, né, e é casado, então você já tá, sabe, então tem algumas coisas que é fácil você imaginar que podem te causar problema. Sei lá, bebe pra caramba, né, então tem algumas coisas que você já marca, né, que faz uma coisa assim, que já se prepara para passar por certas situações. Agora, aconteceu, você simplesmente some, desaparece, não, você tem que gerenciar aquilo, tem que trabalhar aquilo com a mídia. Muitas vezes você pode falar a verdade, outras vezes não, porque quando você vai montar esse plano para trabalhar essa crise, você vai ter que conversar, às vezes, com um advogado, com o próprio artista, com a família do artista, né? Então, aí depende do que você pode dizer e do que você não pode dizer. Então, não dá para dizer assim de uma maneira geral,
o que vai acontecer. Assim, você falou que também você trabalha muito com a vida pessoal da pessoa. Trabalho. Já teve casos de artistas chegar, pedir conselho, Muito. chorar e tipo, te achar como mãe, né? Nossa, você apaixonou pela outra Não, pessoa. me apaixonei. Você sabe que assim, eu acho, isso é muito